Boa tarde, pessoal, tudo bom? Nós vamos fazer hoje aqui mais um webinar aqui pela OpenCAD. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre simulação computacional em cluster. A ideia é que a gente faça um overview de várias técnicas de computação paralela, mostre alguns exemplos e para vocês poderem usar aí no dia a dia de vocês e, quem sabe, aí melhorar o desempenho das suas simulações. Se tiver alguma pergunta, vocês podem postar no painel de perguntas, que a gente vai estar respondendo. A gente tem aqui o Kleber e o pessoal aí do marketing ajudando a gente, tá? E qualquer dúvida vocês podem perguntar. Então a gente vai começar aí a simulação, a nossa agenda de hoje, a gente fala um pouquinho de introdução, fala um pouquinho sobre Parallel Computing Desktop, apesar de a gente estar focado em cluster, eu vou falar um pouquinho de Parallel Computing e GPU Computing antes da gente entrar em cluster e vocês vão entender por quê, tá? E só isso aí já tem muita coisa para a gente abordar. Então vamos começar. Bom, a primeira pergunta é por que Parallel Computing, né? Qual que é a ideia do Parallel Computing? Bom, a ideia é economizar tempo e resolver problemas cada vez mais complexos. Basicamente é isso. Se vocês estão interessados em Parallel Computing Cluster, é porque vocês querem economizar tempo e melhorar desempenho. E isso é possível usando tempo de computação, usando núcleos do computador, GPUs e até clusters, tá? Então, tudo isso é possível, vocês vão economizar tempo. Mas por que uma computação paralela, tá? Usando material Simulink? Primeiro, para acelerar o fluxo com o mínimo ou nenhuma alteração do código original. Vocês vão ver que é bem simples iniciar simulações paralelas. Obviamente, com modelos cada vez mais complexos, pode ser que vocês tenham algum trabalho, mas a ideia é que o fluxo de trabalho, a alteração no fluxo de trabalho seja mínimo, tá? Vocês podem alocar cálculos para clusters nas nuvens, ou seja, se vocês tiverem um cluster aí local na rede, vocês podem utilizar, ou vocês podem utilizar um Amazon AWS, um Azure ou uma nuvem aí, tá? E a vantagem é que vocês vão concentrar na engenharia e pesquisa e não na computação. Às vezes a gente perde muito tempo com isso. Então a ideia é que vocês percam o mínimo tempo para desenvolver essa computação paralela. Quais são os benefícios? Bom, tem vários casos, por exemplo, na análise automotiva a gente tem caso aí de tempo de validação speed up de 2 vezes, tá? Ou seja, eles gastam a computação paralela, a análise automotiva reduziu quase em 4 meses aí o tempo de desenvolvimento. Na área aeronáutica, Discrete Event Model of Fleet Performance, simulação, o tempo de simulação reduziu de meses para horas, porque ele aumentou em 20 vezes. A área biomédica e aí a área financeira, ou seja, tem vários exemplos aí, vocês podem achar diversos exemplos aí no próprio site da Meta. Eu acho que vocês sabem, né? Velocidade, aumentar a capacidade de processar modelos cada vez mais complexos e vocês têm também modelos bem complexos, provavelmente, que demoram. Bom, então para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre Parallel Computing Desktop. Daqui a pouco a gente vai para cluster. Qual que é a ideia? Bom, primeiro que vocês têm que ter o Parallel Computing Toolbox. Esse aqui é um requisito. Ele que é o cara que vai fazer o quê? Vai pegar a tua simulação que está aqui no desktop e vai fazer a paralelização, que é o que a gente chama de workers, tá? Então você tem aqui. O que significa? Quando você tem um computador multicore, por exemplo, você tem vários cores que trabalham independente. Então você pode fazer o quê? Pegar a tua simulação e executar paralelamente várias simulações utilizando os códigos do computador. Tá? Vocês podem fazer essa execução, que é o que a gente chama de execução local, utilizando o Parallel Computing. Ele é muito simples de usar. Se vocês observarem o Simulink, logo lá na abinha de baixo, ele tem lá no rodapé, ele tem esse desenho aqui, tá?
Esse desenho aqui é o que mostra se o nosso Parallel Computing está funcionando ou não. Tá? Então, se vocês abrirem o Simulink, deixa eu abrir ele para vocês verem. Aqui no Simulink está bem aqui, ó, bem no rodapé. Se vocês tiverem curiosidade, ó, se eu parar o mouse lá, ele vai falar no Parallel Pool. Aí ele fala a última vez que teve um pool paralelo. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais. Então ele fala para a gente os detalhes. Por exemplo, aqui no demo, aqui, ó, no nosso slide, ó, o Parallel Pool local has been running about 1 minute. And will shut down if still idle in 29 minutes. Eu vou mostrar para vocês como que configura, tá? E aqui no caso aqui tem 4 workers, ou seja, tem 4 cores processando que eu posso dividir na simulação. Tá? Então essa é a ideia do Parallel Computing. Bom, continuando. E dentro do Parallel Computing, vocês podem ter suporte automático a paralelismo, e vocês podem ativar o suporte à computação paralela configurando uma flag ou várias ou algumas preferências. O que significa isso? Por exemplo, quando eu trabalho com Image Processing, com a Toolbox, eu tenho algumas flags, algumas configurações que eu posso fazer para habilitar a computação paralela, a computação em GPU. Quando eu estou usando Statistical Machine Learning, eu posso habilitar ou posso utilizar a computação paralela para poder treinar inteligência artificial, treinar algoritmos, né? A Deep Learning é a mesma coisa, só que para redes neurais. Para Signal Processing, eu posso, por exemplo, fazer FFT usando a GPU, posso fazer correlação cruzada, simulações de bit error rate e outras coisas mais. Na parte de Computer Vision, ele usa redes neurais, você tem alguns algoritmos de redes neurais, detecção de objeto, você pode trabalhar com isso. E na parte de otimização e Global Optimization, para vocês devem usar bastante essa library aqui, vocês podem usar a estimação de gradientes, parallel search, usar os algoritmos de otimização, algoritmo genético, outras coisas que vocês usam aí, algoritmos de otimizar mesmo, vocês podem paralelizar. Esse link aqui, se a gente abrir, depois vocês podem abrir, ele mostra qual que é o suporte do Parallel Computing, né? O suporte do Parallel Computing. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês verem. Ele mostra aqui todo o suporte no site da Methods. Isso aqui também tem no doc, tá? Ele mostra todo o suporte do MATLAB Simulink Products. Então, por exemplo, eu estou usando Simulink. Ele é elegível para ser paralelo? Aí sim, aí ele mostra qual que é uma documentação, algum exemplo, um vídeo. Eu estou usando aqui Computer Vision. Que dentro do o Simulink, o summary, né? Que a gente vai falar um pouquinho do parsing daqui a pouco. Dentro aqui de Computer Vision, ele fala quais são as funções, os algoritmos que você pode utilizar. Dentro do Control System, por exemplo, você pode usar o looptane e o systane commands, você pode usar para fazer o paralelismo, tá? E aí você tem, por exemplo, Speed Up Tuning of Parallel Computing Toolbox. Para geração de código, Global Optimization, por exemplo, o Global Optimization você pode utilizar para resolver os algoritmos de otimização e por aí vai, tá? Só que isso aqui depois vocês podem consultar e tem tudo isso aqui. Também está no doc do próprio MATLAB Simulink. Mas continuando, além disso, ele também tem suporte aí em outras coisas que eu mostrei para vocês, o Simulink Design Optimization. No Simulink Design Optimization, ele é bem legal. Quando você vai fazer, ele tem alguns parallel options lá, que você pode habilitar aqui, ó. Use Parallel Pool during Optimization. Então, se você estiver usando Simulink Design Optimization, você pode simplesmente selecionar aquilo e automaticamente ele já vai usar o Parallel Pool. Daqui a pouco vocês perguntam assim, aí se eu tiver cluster? Já a gente fala disso aí. Vocês vão entender por que isso aqui pode usar tanto para cluster como para local.
o Control Design, Embedded Communication, então tudo isso aí. Falando agora em paralelo, na prática. Como que na prática funciona? Primeiro a gente vai falar do MATLAB. Na prática, o MATLAB ele funciona aqui. Se você tem uma função, um script, alguma coisa, e você quer rodar iterações em paralelo, ou fazer simulações de Monte Carlo, ou fazer parameter sweeps, que é mudar os parâmetros, você pode utilizar o que a gente chama de par-for. Em vez de usar o for, você usa o par-for. O que, que ele faz basicamente? Ele pega as iterações e divide nos workers. E esses workers rodam em paralelo. Então ele sai dessa linha que era linear e faz tudo em paralelo. Isso é muito bom, acelera, mas tem um problema. Tá? Já já a gente vai falar um probleminha que pode ter. Por exemplo, se eu tiver um for, isso aqui é um exemplo bem bobinho. Cria aqui uma matriz de zeros, b igual a π, faça um for de 1 até 5, aí i mais b e diz πa. Ou a 5, 1, π, em vez de você usar for, você usa o quê? Par for. Aí ele vai fazer o quê? Esse loop aqui que ele está executando, ele vai ser executado em paralelo de acordo com os workers, com os profiles do workers. Funciona? Funciona perfeitamente. Só que ele tem um probleminha. Qual que é o probleminha? Aqui, ó, a gente tem dois exemplos de par for. Se vocês observarem nessa linha aqui, ó, na linha 4, é a única diferença que a gente tem. O que, que significa isso? Está vendo que o elemento a ser calculado ele depende do elemento anterior? Nesse caso, vocês nem vão conseguir rodar, tá? Por quê? Porque ele tem dependência. Então, essa dependência, aí vocês não vão conseguir usar o par for, porque vocês vão ter dependência. Então, tem que saber dosar quando usar o par for ou não. Ele é mais usado para parâmetros switches, simulação de Monte Carlo. Mas se você tiver que fazer uma interação aqui, que um valor que você está calculando dependente de um valor anterior, aí não tem como usar o par for. Então, essa é uma das desvantagens do par for aí, tá? Ou você pode aí também fazer. Bom, uma das coisas interessantes também, não existe uma ordem, tá? Ele faz, por exemplo, ele vai rodando lá, por exemplo, aqui ele dividiu em 4 workers, ou até mais, de 2 em 2. Não existe uma ordem em si, tá? Vamos para um exemplo, vamos falar isso aqui na prática, tá? Bom, a gente tem aqui o MATLAB, o MATLAB aqui aberto, certo? Digamos que, deixa eu fechar aqui só para vocês verem uma coisa. Deixa eu dar um CLC, um clear, tava com algumas coisinhas. Tá limpando aqui a nossa telinha. O nosso MATLAB ele tem essa cara que você vai abrir ele vai abrir o Command Window para gente. Um segundinho. Como ele estava rodando algumas coisinhas antes, ele estava um pouquinho. Pronto, limpo. Você abriu o Simulink. Existem duas maneiras de você fazer essa configuração, tá? Ou você vem aqui nesse botãozinho, ou você vem nessa aba Home e aqui, paralelo. É a mesma coisa. Então, se eu clicar aqui, ó, eu posso vir aqui em Parallel Preference, ou se eu ver aqui, eu tenho umas opções a mais, eu seleciono Default Cluster e alguma coisa. Vamos fingir que eu não mexi com isso. Então, vamos mostrar um exemplo para vocês. Toda vez que a gente vai fazer uma paralelo, alguma coisa paralela com cluster local, o MATLAB ele cria o que a gente chama de um parallel pool, tá? Que é o que? Ele starta um pool. Quando eu escrevo par pool,
no nosso command window aqui, ele vai iniciar o parallel pool com o nosso default profile, tá? Aí que define o número de workers nas preferências. Então, por exemplo, se eu vier em Home, aqui, ó, Parallel Preferences, eu tenho aqui, ó, o nosso default cluster. Não vou mexer nisso agora. Eu posso setar o número de workers em paralelo default, tá? Quantos minutos ele desliga o parallel pulse se ele ficar em idle? Então, no caso, 30 minutos, mas eu poderia pôr mais ou menos, tá? E aqui eu tenho uma opção que, por exemplo, se eu usar o par4 e não tiver criado um parpool, ele automaticamente cria o parpool para a gente. Então, eu vou deixar essa default. Mas, então, eu vou criar aqui, ó, parpool. Eu vou criar esse aqui para a gente. Então, eu vou rodar essa seçãozinha aqui, ó. Vocês vão ver que, ó, aqui começa, aqui fica com outra corzinha, né? Aí ele tá busy. Ó, start in parallel pool on local. Aí ele vai startar para a gente, ó. Inclusive, ele tem um recadinho aqui, ó. Ó, então, starting, ele demora às vezes um pouquinho, depende muito do computador, de quanto que a gente está rodando, como ele está rodando, ó. Iniciei paralelo pool no local às 15h29, em torno de 1 minuto. Beleza, está criado. Eu posso, por exemplo, criar um parpool e chamar local. Aí você vai vir aqui, então esse comando aqui de cima e esse aqui é a mesma coisa, tá? A diferença é que ele coloca o nome do profile aqui embaixo. No caso local, como a gente já tinha definido default, ok, eu posso criar perfis lá. Como que a gente cria perfis? Em Home, Parallel, Parallel Reference. Aí aqui, ó, eu tenho alguns nomes, por exemplo. Eu tenho alguns, ó, MP Server. Eu poderia criar alguns profiles para a gente trabalhar diferente. Por exemplo, daí eu clico aqui, ó. Cluster Profiles can be created and edited in Cluster Profile Manager. Então eu clico aqui, ele abre essa telinha para a gente aqui, e aí eu posso, por exemplo, adicionar um local, alguma coisa assim. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais. Então eu iniciei o Parallel Pool. Eu posso iniciar o Parallel Pool baseado em threads. Eu não vou falar sobre esse assunto, mas depois eu passo o link. Aí você simplesmente dá uma olhada. Na verdade, ele vai criar o quê? Ele cria um pool, mas baseado em threads. Uma outra jeito é se eu criar um profile, por exemplo, põe o nome, por exemplo, myproof, e aí eu posso selecionar quantos workers eu quero. Ou eu posso, por exemplo, criar um objeto, parpool recebe um objeto, e depois que eu usar, eu posso deletar esse objeto. Tá? E se eu quiser parar o parpool, eu posso vir aqui no paralelo, posso ter alguma, fazer esse delete aqui. Deixa ele rodando aí, daqui a pouco a gente vai. Bom, um outro comando é determinar o tamanho da current pool. Esse comando aqui, ó, GCP, é Get Current Pool. Então, se eu rodar isso aqui, Live Editor, aí ele está busy ainda lá em cima, né? Se eu rodar isso aqui, ele vai pegar a Current Pool e verificar o size dela ou o número de workers. Eu posso fazer isso aí. Tá? Um outro jeito é attachar files. Por exemplo, se eu tiver uma função mod1 e mod2, eu posso criar um parpool e fazer o attachment deles passando esses dois workers. Então, tem várias maneiras. Mas vamos ver aqui como funciona isso na prática. Ó,
Eu tenho aqui aquele demo que eu estava mostrando para vocês. O A de zeros, B igual a π e um par for. Opa, deixa eu vir aqui. Aqui a gente vai fazer o quê? Eu crio uma matriz de A's, B igual a π, faço um par for e eu uso esse TikTok para medir o tempo de cada um dos... o tempo que demorou, né? Nesse caso, como vocês podem observar, eu já tinha parado o pool aqui. Ele está criando novamente o pool, ó, start parallel pool, on local. Observe que eu não usei o par pool, mas como eu deixei aquela opção habilitada de automaticamente criar o pool, quando não tem, quando eu uso o par for, ele está criando. Então, se vocês observarem, ele começou a criar aqui o par pool, ó, start em parallel pool. Eu estou executando essa linha aqui. Aí ele vai mostrar para a gente qual o resultado depois daquilo de espiar. E qual que é o tempo que ele demorou. Ó, está iniciando o parallel pool. O parallel pool às vezes demora um pouco para iniciar. Por isso que é legal você iniciar ele e depois trabalhando, porque ele economiza bastante tempo aí. Vocês observam que está demorando um pouquinho. Eu tinha dado um shutdown que ele está iniciando o parallel pool. Ainda executou. Depois que inicia, ele vai ser mais rápido. Então eu vou mostrar para vocês agora. Aí depois de iniciado eu vou mostrar para vocês o par pool aí. É assim mesmo, tá? Ele demora um pouquinho, ainda mais que eu tô aqui com um monte de coisa aberta, ele demora um pouquinho mais. Estou fazendo transmissão, então estou ocupando bastante memória do computador. Esse é o par for, tá? Se vocês entrarem no Help, no site, procurando par for, vocês vão ver que tem vários exemplos, várias coisas do par for relacionadas. Deixa eu terminar ali. Aqui embaixo, ó, eu tinha criado um demo aqui, eu rodei também, ó, aquele meu demo, que eu utilizei no anterior. Quando eu fui rodar esse aqui, desde quando está rodando ali em cima, ele me dá esse erro aqui, ó, unable to classify the variable A, blá, blá, blá. Isso aqui acontece por quê? Porque eu tentei usar a variável anterior, então o par for não funciona. Então, nem se eu quiser tentar, aqui ele vai funcionar, tá? Eu só estou rodando esse aqui. Uma outra coisa que a gente tem, se a gente vier aqui nesse botãozinho paralelo, eu tenho a Monitor Jobs. Toda vez que eu crio alguma coisa, eu tenho um Monitor Job. Tá? E aí, esse aqui, principalmente, é muito útil quando eu estou usando cluster, tá? Vocês vão ver no cluster como que funciona isso aí. Como eu estou rodando local, observe que é mais lento mesmo. Mas quando eu vou jogar no cluster, vai ser outro computador, vai ser um cluster, vai ser um pouco mais rápido. Espera, né? Agora, enquanto roda aqui, eu vou continuar aqui. Ó. Por exemplo, o Parfall ele nem sempre ele acelera a nosso desenvolvimento, tá? Por quê? Ó, exemplo, esse aqui quando você tem low parallel overhead,
esse demo aqui, ele usa, ele calcula o spectral radius do matriz e converte um for loop para loop e mede o resultado de como esse dado dá. Esse caso aqui, ó, ele demorou 37 segundos a última vez que eu rodei ele. E aí vocês vão perceber que lá embaixo eu tenho um outro caso que rodando. Ó, tá vendo que aqui tá verdinho? Ó? Aqui rodando agora. Eu consegui iniciar o paralelo e agora ele está rodando em 2 workers para a gente. Eu só estou rodando isso para a gente ver. Depois eu vou pegar algumas coisas, porque senão vai ficar muito lento, a gente não vai conseguir. Mas, por exemplo, ó, eu criei o profile, agora estou conectando o parallel pool, que eu criei 2 workers, que é o que tem nesse computador. Agora, se a gente for no Monitor Jobs, a gente consegue ver ó, qual job está sendo executado. Tá vendo? Ó, Eloy, User, o Subunit Time, Status, Run e Description. Então, ele está running, está rodando. Tem 2 tarefas sendo rodadas nesse momento. Então, esse Job Monitor, a gente pode ou dar um shutdown, dar um delete ou deixar ele rodar. Ele tem toda a informação aí do nosso pool. Deixa ele finalizar, está quase finalizando aí. Aí, finalizou. Ó, observe que ele demorou aqui 398 segundos, demorou bastante. Por quê? Porque o pool teve que ser criado. Se a gente rodar ele agora de novo, a gente espera que ele seja mais rápido, né? Porque já existe o pool criado, ó. Agora observe como eu já criei o pool, ele já rodou em 0,48 segundos. Então é muito importante a gente dosar, porque às vezes você vai usar o parpool, aí você fala demora demais. Mas não é, porque você ainda não tinha criado o pool. O que demora, às vezes, é criar um pool. Ó, como ele já está criado, já está rodando, se eu usar o parfor é muito rápido. Ó, já está rodando. E o mesmo acontece com as outras coisas, tá? Então, é uma coisa que eu demorei um pouquinho para chamar a atenção de vocês. Às vezes a pessoa usa o parfor, acha que demora demais, que não é bom, mas é porque realmente você tem que iniciar o pool. E uma forma de fazer isso é escrever parpool, e que ele inicia o profile, já inicia tudo, tá? Então, essa é uma forma da gente fazer. Bom, esse aqui é um exemplo de parfor, tá? Que a gente pode ter. E, obviamente, ele fica muito mais rápido do que o normal. Vocês veem, depois que inicia o pool, ele é bem rápido. Se a gente usar se a gente fizer aqui depois, se vocês fizerem esse demo aqui e usar o for em vez do parfor, ó, aqui ele demorou 0,48. Se eu tirar o parfor, ele vai rodar ó, em 0,06. Então ele tem algumas coisinhas aí para a gente trabalhar. Quanto mais cores, mais rápido você vai poder trabalhar no seu sistema. Mas tem alguns tricks, tá? Alguns troubleshootings. O que que acontece? Você pode melhorar a performance disso cada vez mais. Aqui alguns jeitos, por exemplo, você pode fazer o slice da entrada, fazer um broadcast, reduzir, fazer slice do output, loop temporário, trabalhar com loops, existe somente um worker temporário, que significa, ó, isso aqui, ó, que a gente chama, são entradas sliced, ou seja, e aqui embaixo C é um broadcast, porque ele é usado para todos os parfors, todos os workers. Essa variável A e essa variável D são variáveis temporárias. A Z
ela é o que a gente chama de reduction variable, sliced output ali. Essas informações aqui eu não vou entrar em detalhe, vocês podem acessar nesse link aqui depois, e aí ele explica o que, que é. Basicamente, para você manter uma velocidade, keep small o broadcast e use mais sliced output e input. Tá? É basicamente isso. O que, que são os variables broadcast? Ó, essa C é broadcast, porque ela usa em todos, tá? E essa slice de input variable, eles falam para você usar mais, tá? Um slice de output variable para poder aumentar a performance do nosso Farfor. E aí vocês vão entender por quê. Nesse exemplo aqui, olha interessante esse exemplo aqui que eu vou abrir para vocês. Eu tenho aqui ó, um for. Eu vou rodar esse for aqui. Ó. Esse for aqui, ele toma, ele cria, ele faz 200 iterações, A igual a 500, ele já cria uma matriz de A's, ele faz o máximo do absoluto do A values de uma matriz aleatória de A. Esse aqui ele não está usando o paralelo, tá? Esse código aqui, então ele está rodando. O de baixo, ele faz a mesma coisa, só que aí eu transformo aqui em par4. E aqui eu vou pegar esse tick bytes aqui, que vocês vão entender o que é esse tick bytes e o talk bytes. Esse código aqui demorou em torno de 30 segundos, 37 segundos a hora que eu rodei a primeira vez. A segunda vez, esse código demorou 25 usando o Parallel Compute. O que acontece aqui? Ó? Quando eu uso esse tick bytes GCP é uma função get current pool. Em vez de você nomear. Ele pega o corrente pool, ele fala assim, ó, eu enviei do worker 1 tantos bytes e recebi tantos. Então, basicamente, ele te dá um summary dos workers. Isso aqui, ele tenta manter o slice e o broadcast do jeito que a gente configurou. No entanto, se a gente criar um par-for com alto overhead, que aqui, por exemplo, aqui eu uso um seno e eu executei em 0.07 segundos. Quando eu uso o par4, ele executa em 0.24. Aí você fala, mas por quê, né? Se vocês observarem o número de bytes que ele faz, ó, eles enviam tantos bytes para o workers e recebem muitos bytes dos workers. Isso aqui a gente chama de overhead, tá? Ele tem alguns problemas de speed up, tá? Então, assim, ele não pode ter muitas iterações que você tem um grande overhead aqui, nesse caso. Esse aí é o nosso sistema. Eu estou sofrendo um pouquinho aqui com essas simulações porque eu estou ocupando muita memória do computador, tá? Só para vocês entenderem, por isso que ele está demorando mais. Estou transmitindo tudo, mas eu já tinha rodado aqui esses exemplos. Então, esse overhead aqui. Certo? Bom, vamos continuar aqui. No paralelismo, a gente consegue, além de executar em paralelo, a gente pode usar o que a gente chama de par-eval, que é o quê? São execuções assíncronas. Então, por exemplo, eu executo por exemplo, um for, onde eu tenho um par for evaluation, que vai adicionar a função @magic, né? Número de workers e o ID, você vai passar. Aí aqui eu faço um for de dx de 1 até 10. E aí eu ponho fat next
e o Magic Results eu recebo aqui. Isso aqui ele é muito útil, às vezes, para você fazer interações que podem ser separadas, mas você tem que ir atualizando os parâmetros, né? Você vai atualizando os parâmetros e por aí vai. Eu vou dar um stop aqui, senão a gente não vai conseguir avançar. Então, para a gente trabalhar com isso, eu vou mostrar um demo para vocês, se ele consegue rodar rápido, né? Que é o de Parameter Sweep. O que esse demo ele faz? Ele mostra aqui, eu vou mostrar para vocês como ele funciona aqui. Aqui, ó. Só para vocês entenderem como funciona esse demozinho aqui. Então, esse demo aqui, ó, ele faz o cálculo de uma função de Lorentz de ODE, né? E vai fazendo aqui a mudança dos parâmetros alfa e rho e vai mostrando o resultado do cálculo desse sistema diferencial ordinário, certo? Bom, uma vez feito isso, o que a gente faz? Vamos mostrar aqui. Ó. Primeiro a gente cria toda a informação. Cria o grid, cria vários valores de sigma, vários valores de rho e qual que é o beta. Aí ele cria um 2D. Deixa eu dar um stop aqui no outro. Não vou conseguir rodar. Então, já dei stop. Aí ele vai criar o quê? Ele cria um grid, um mesh grid entre ρ e sigma. Tá? Aí ele cria uma figura, uma surface. Ele cria uma figura e uma surface que está vazia, tá vendo? Porque ela está vazia porque eu ainda não calculei nada. Aí ele vai fazer o environment. Vamos lá, vamos tentar rodar isso aqui. Então, primeiro a gente cria os rows e os sigmas. Deixa eu dar um CLC clear. Só para a gente limpar nosso sistema. Tá limpando. Então, eu crio um mesh grid. E aí eu crio um pool, né? Um par pool aqui. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou criar. Isso aqui é outra vez que eu rodei. Eu crio um data queue, tá? Ou seja, eu crio uma fila de dados. E toda vez after each, o que é a fila de dados, ele recebe o dado, ele faz o update plot. Tá? E aqui ele configura a nossa fila. Aqui ele faz o parâmetro sweep, os partitions que a gente vai gerar. Aí ele mostra a função que executa um parallel worker, parallel.f val future. E aqui ele vai fazer ó, for fi par eval. Aí ele tem lá uma função parâmetro sweep. Qual a partition sigma rho beta q. O Pareval ele não bloqueia o MATLAB, então você pode continuar trabalhando enquanto ele vai pegando os dados. E aí ele vai montando esse gráfico de forma assíncrona. Toda vez que ele termina de calcular, ele atualiza o gráfico. Aí aqui ele faz só um reshape dos dados, né? Tudo isso. Essas funções estão aqui embaixo. Todos esses arquivos depois eu posso fornecer para vocês aí para vocês testarem tudo isso aí. Então vamos rodar aqui, ó. Um advance. Um advance. Tá? Aí aqui eu vou criar figure. Nesse caso, como a gente tem uma pool
já estabelecido. Vocês vão ver que se eu rodar aqui, ó, eu abrir a fila, vai dar erro, porque eu já tenho uma pool iniciada. Então eu vou comentar aqui, e como a gente já iniciou a pool, eu vou simplesmente criar o que, né? E aí eu vou fazer o performance sweep. Ó. Crio as configurações do performance sweep. E aqui agora então a gente vai fazer a computação. Então aí eu ponho o par evil. Aí aqui é a nossa figura. Se você quiser bloquear o MATLAB até que isso aqui termine, você só usa o wait e a função do parval. Aí ele bloqueia. Ó, observe que está calculando, ele está usando o nosso worker, ele está calculando e vai atualizando o nosso gráfico. Ele está usando ó, nosso parallel compute. Se a gente abrir nosso job monitor, ó, ele está lá, running. Ele está fazendo todo o cálculo dessa figura aí. Eu não vou bloquear, ó, mas ele vai atualizando toda vez que ele termina de calcular o valor, ele vai atualizando a nossa figura, tá? Esse weight, você pode usar ele, se você quiser que você bloqueie o sistema. Se eu não quiser bloquear, eu posso usar o MATLAB normal aqui, sem problema nenhum. Tá? Então, se eu rodar o weight aqui, ó, agora eu não consigo, agora ele está busy embaixo. Então, se ele está busy, eu não consigo rodar. Eu vou ter que esperar terminar toda o cálculo desse shape para poder trabalhar. Bom, aí ele faz o reshape, daí o que ele faz? Ele faz um fat output. Esse fat output é para pegar os dados dos workers, trazer para a memória, né? E aí ele tem aqui as imagens e aqui são as funções. Deixa ele terminar aí, enquanto ele vai terminando aí, a gente vai continuando aí. Ó, ele está preenchendo, ele vai fazer uma figura parecida com essa aqui de baixo. Então esse é o F-Evil, tá? O Pareval. Tem outras funções que dá para fazer. Como eu falei para vocês, dá para fazer mais coisas, tá? Tem muita coisa. Por exemplo, a gente pode fazer uma barra de progresso. Por exemplo, eu posso criar uma pool usando parallel.pool data queue, crio uma wait bar, uso aquele after each, aí eu faço par for e crio uma função que wait bar que vai atualizando a wait bar. Então, assim, aí ele trava nossos dados. Então, tem várias coisas que dá para fazer. Não consigo mostrar tudo para vocês, porque tem muita função. O que eu posso já entra nos docs do MATLAB lá e tem todas essas funções aí, exemplos, dúvidas e outras coisas. Vamos ver se a gente terminou nossa simulação lá. Ainda não, mas está quase terminado. A figurinha está sendo montada ali. Eu poderia dar um shutdown aqui se fosse o caso, e aí ele pararia o nosso worker. E já a gente volta aqui. Bom, isso aqui a gente falou em MATLAB. Agora e o Simulink? Para o Simulink, a gente falou em par, para o MATLAB, a gente falou em par4. Para o Simulink, tem uma função que é a mesma coisa, só que ela chama parsim. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o Simulink, seu modelinho Simulink, e vai rodar em paralelo diferentes valores para ele. O que acontece? Para isso, a gente tem que usar, por exemplo, Simulink, Simulation Input e o seu modelo, e aí criar quais são as variáveis que vão ser setadas para cada uma das simulações. Eu não posso fazer simulações dependentes, assim.
a simulação que está rodando esse work é independente desse. Não. Digamos que eu queira fazer um Monte Carlo com o meu Simulink. Aí eu posso usar essa estratégia aqui sem problema nenhum. Aí eu ponho Alt Parsing e ele faz a mesma coisa. É a mesma coisa. Vou a vocês um modelinho do Simulink. Ó, observe que o nosso firewall ali tá rodando ali. Eu vou dar uma parada nele, senão a gente não avança. Ó, mesmo parando, ele está rodando, ó, mas eu sigo trabalhando. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o Parsim. Como que funciona o Parsim? Ó, nesse aqui de baixo. Ainda não terminou, não. Tá quase, ó, tá rodando. Se por um acaso você quiser parar esse processamento, é só você vir aqui e dar um shutdown ou um delete. Aí ele para tudo. Tá? Então você consegue. Então observe que eu estou trabalhando aqui, estou rodando em paralelo lá com o Firewall. Ó, é uma ferramenta muito poderosa para isso. Vamos deixar ele rodando. Digamos que eu queira fazer mudanças de parâmetros, fazer uma simulação de Monte Carlo em um modelo Simulink. Esse aqui é um modelo de suspensão 3DOF, mas você pode usar com qualquer modelo. Então, eu vou fazer o primeiro caso aqui, ó, o nome do modelo, aí ele abre o modelo. Então, ele põe aqui MDL, é o nome do modelo do Simulink, e ele abre o modelo Simulink. Vou pôr aqui para abrir o modelo Simulink. Para fins de ilustração, eu vou dar um delete nesse running, que a gente não perder mais tempo. Aí ele abriu aqui o nosso modelinho Simulink, o Road Profiles, Road Suspension Interaction e Body Dynamics. Então ele abre o modelo, a gente deixa ele aberto, tá? No meu caso, a gente deixa ali. Uma vez ele aberto, a gente tem que preparar o parâmetro sweep. Opa, que acho que não abriu corretamente. Aí, pronto, ele deu shutdown no paralelo para a gente poder continuar aqui, ó. Aí eu deletou nosso pool. Vou rodar aqui nosso modelinho aqui. Opa. Pronto. Abrir nosso modelo. Quando a gente. Opa, vou ter que abrir de novo. Run Advanced. Aí ele abre nosso modelo em Simulink, está abrindo ali. Aí ele abre aqui. Nosso modelinho fica aqui, deixa minimizado. Aí eu vou fazer quais são os parâmetros de input. Eu vou fazer de 0.05, variando de 0.1 até 0.95. Ou seja, é a percentagem do CF que incrementa de 5 até 95. E vou gravar nessa variável chamada CF Sweep. Pronto, criei ela. Aí aqui eu vou calcular o número de simulações que eu vou ter que fazer, que é igual ao número de variáveis aqui, que é só para pegar o length dele. Bom, eu vou rodar 10 vezes, tá vendo? Para rodar 10 vezes, o primeiro caso eu tenho que fazer o quê? Criar o Simulink Simulation Input. Se você ver aqui, ó, help, Simulink Simulation Input, ele mostra para a gente o que ele faz. Mas basicamente, ó, ele cria um objeto, tá, no modelo, onde você vai mudar os inputs do Simulink, ou seja, ele pega toda a lista de inputs. Então, aqui, ó, eu pego a lista, como eu vou rodar 10 vezes, eu ponho in e Simulink input,
E aqui eu faço set block parameters. Eu seto o bloco em I, aí eu seto o MDL Holding Suspension Interaction, que é esse bloquinho aqui, ó. Se eu der 2 cliques nele, ele tem aqui KR, 150 KR, CR. Então são os blocos que eu vou mudar. Eu vou mudar o CF, tá vendo? E o CF vai ser o sweep que eu calculei lá. Então, se eu rodar isso aqui uma vez, ele vai rodar. O parsim, uma vez configurado esse sim, eu tenho que fazer o quê? Parsim, out recebe parsim, in e rodo. Bom, eu ainda não tenho o parallel pool, eu vou dar um start no parallel pool aqui, que eu posso startar aqui manualmente ou não. Se eu não tivesse startado o parallel pool e desse rodar, ele starta normalmente igual ao par4, mas eu vou startar ele localmente. E aí aqui o parsim, ele tem várias opções, por exemplo, vamos supor Show Progress On, Show Simulation Manager On e outras coisas mais on. Tá? Tem algumas opções aí. Então ele está startando o parpool. Deixa ele startar o parpool e aí a gente consegue. A gente está gastando um tempinho nisso, mas depois vocês vão ver como que isso aqui é muito rápido migrar para um cluster. Tá? Isso aqui é muito rápido migrar para um cluster. Ele está startando. Quando ele estiver verdinho, aí ele está startado. Aí quando ele estiver startado, eu só mando rodar e pronto. Que é esse demozinho aqui. Só precisa de um pouquinho de paciência, porque o computador está bem carregado. Starting. Por isso que eu falei para vocês, é bom startar e deixar ele startado, rodando, porque ele demora um pouco. Então, isso aqui é uma dica. Obviamente, se o seu não tivesse transmitindo, seria muito mais rápido, né? Mas observe assim, o block parameters, só para vocês entenderem como funciona, se vocês virem aqui, ó, com as informações, você passa qual que é as entradas, o nome do bloco, né? O modelo, o nome do bloco e qual que é o parâmetro que vocês querem mudar. Ó, ficou verdinho, startou. Uma vez startado, é só rodar aqui, ó. Eu vou dar um run session. Como eu pus Show Simulation Manager on, ele vai abrir o gerenciador de simulação. Deixa ele abrir aqui. Aí esse gerenciador de simulação vai mostrar para a gente todos os passos da simulação. Então ele está abrindo aqui para a gente. Estou dando running. Estou dando running. E aí ele vai alocar o nosso parsim. Cada uma das simulações são 10. Ó, ele está abrindo aqui o nosso Simulation Manager. Realmente está ocupando muita memória do computador, por isso está bem lento, tá? Ele não é tão lento assim não. É porque a gente está fazendo streaming aqui, aí ele ocupa muita memória.
Aí esse aqui é o Simulation Manager. Aí ele vai trabalhar. Observem que atrás aqui, ó, ele tem todos os runs que vai fazer. E aí você pode acompanhar tudo que vai acontecer. Isso aqui, tanto por cluster quanto por paralelo local, é a mesma coisa, tá? Vocês vão ver, já a gente vai explicar o de cluster para vocês. Então aqui, ó, tá rodando. Ó. Se a gente ver aqui, estava analisando a availability. Ó, agora tá rodando localmente. Observe que ele está aqui, o Start em Simulink, paralelo para Workers. Então, ele inicia o Simulink. Ele está rodando dois em paralelo. Então ele vai rodar duas simulações em paralelo. Terminou uma e inicia a outra. E esse Simulink Simulation Manager, vocês podem acompanhar a simulação, fazer algumas mudanças. Só para vocês terem ideia, o computador está super quente aqui, porque eu estou usando o máximo de memória que ele tem aqui, toda a capacidade do processador, memória. Ele está iniciando e aí ele vai fazer a simulação. Então deixa ele terminar essa simulaçãozinha aí. Depois que ele tem esse status, ele tem a simulação. Observem que, obviamente, no Job Monitor vocês também têm olha, no Job Monitor lá, running. Então, tem duas tarefas sendo rodadas em paralelo ali. Tá, então eu criei um job. Esse aqui é o Simulink aí. Aí depois depois que ele rodar, eu posso plotar os resultados. Como eu gravei no Alt, ele grava um vetor do I, né, igual ao número de saídas. Então aí eu posso, no caso aqui, pegar os dados que eu loguei e ver o plot dele de todos os dados de cada um das simulações. E aí depois eu posso simplesmente fechar o worker e fechar a simulação. Bom, esse aqui é o Simulink. Daqui a pouco a gente vê o resultado dele. Uma outra possibilidade, e aí isso acelera um pouquinho, é usar GPU Computing. A GPU Computing, basicamente, ela usa a GPU do computador, uma GPU que você tem aí. Basicamente é o quê? Pegar o paralelo e jogar para um dispositivo aqui. Ele ganha muito mais velocidades. Aqui tem alguns exemplos de speed up. Por exemplo, treinar um algoritmo caminhos, ele aumentou 10 vezes. Fazer um template match 14 vezes. Resolver equação wave equation 77 vezes. Deep learning e outras coisas mais. Ele funciona muito legal. Ele é muito bom para problemas assim que tem massivo paralelismo e operações vetorizadas e intensa computação. Tá, você tem suporte a centenas de GPUs, tá? E você usa normalmente o comando GPU array e gather dados entre a CPU e a GPU. Aqui um exemplo bem simples. O A1, aí ele faz o range, né? Ele cria aqui uma 3000 por 3000, uma matriz 3000 por 3000, transfere esse vetor para a GPU e faz a FFT usando a GPU, e aí depois ele só pega os dados da GPU lá, o que está na GPU. Basicamente é assim que usa a GPU, é muito simples. Tá? A GPU tem, não sei, deixa eu ver se o link está rodando ali, mas eu posso mostrar aqui para vocês o GPU, uns exemplos para vocês verem. Espero que o meu computador não trave, né?
eu mostrei um exemplozinho aqui, usando uma FFT, usando sem GPU e com GPU. Depois eu posso passar isso aqui para vocês também. Ó. Ele cria um dado aleatório, transfere para GPU, aí ele calcula a FFT sem a GPU. Ele demorou 0,17 segundos. Quando ele usa a GPU, ele pegou 0,01 segundos. Um aumento de mais de 10%, mais de 9%. E aí eu coloco os dados. Então, esse aqui é uma GPU. É basicamente assim que usa a GPU. A GPU não tem como usar ainda pelo Simulink, ainda está sendo desenvolvida essas possibilidades, mas o ideal para a GPU realmente são algoritmos. Então, por exemplo, se eu tiver que calcular uma FFT, aqui é o exemplo de um padrão de difração. Eu crio um mesh grid, né? Simulo o padrão de retangular, tá? Crio lá o padrão, faço FFT shift, aí ele me dá esse resultado. Ou eu posso também fazer FFT e far field. Esse aqui é um exemplo que a gente fez usando de. Ou a gente pode, por exemplo, esse exemplo é bem legal, porque assim, existem algumas maneiras da gente interfacear com a GPU. Tá? Esse aqui ainda está rodando lá o modelo de Simulink. Deixa ele rodando. Uma das maneiras da gente interfacear. A gente pode usar um algoritmo existente, mas colocar só os dados como entrada. Usar o array fan para fazer o algoritmo trabalhar cada elemento independentemente, ou usar o MATLAB Q interface para alguns códigos C, C++. Então, por exemplo, aqui, ó, digamos que eu tenho assim, esse setup, né? São 500 iterações. Vou usar o conjunto de Mandelbrot. Ele cria aqui o x e o y, e aí ele calcula aqui, ó, máxima de iterações. E aí ele mostra o tanto que o CPU demorou. Nesse caso, sem GPU, ele demorou 22,92 segundos para mostrar o conjunto de Mandelbrot. Deixa eu até aumentar aqui para a gente ver. Que é essa figurinha aqui. Ó. Usando o GPU Array, o que a gente fez? Em vez de eu criar o X e o Y na nossa memória, eu criei o GPU Array, eu criei direto lá na GPU, o X e o Y. Aí ele faz os cálculos, aí ele calcula o count lá, ele usa o gather para pegar os dados da GPU, trazer para a memória, e aí ele calcula aqui quanto tempo demorou. Usando a GPU, a gente demorou 4,67 segundos, 4,9 vezes mais rápido que o anterior, a mesma figura. Se a gente notar que o algoritmo opera igualmente em cada um dos elementos, a gente pode usar o argfan, ou seja, a gente cria uma função, tá, para que desenvolva, para que compile na GPU Code e pegue os dados. Então a gente cria uma função chamada PCT Processing elemento, que é essa funçãozinha aqui, tá, que faz o count. E aí a gente cria o GPU Array normal, tá vendo? E aí, em vez de calcular usando um for, igual a gente estava calculando, a gente cria um array fan. E aí depois você só pega os dados do GPU. Nessa estratégia, a gente diminuiu para 0,42,9 segundos, 53,4 vezes mais rápido para desenvolver essa figurinha aqui. Ou a gente pode trabalhar com o CUDA, que basicamente é o quê? Você usa essa função paralelo GPU CUDA kernel, faz a mesma coisa, só que aí a gente tem um código em C, C++ CUDA, e a gente cria uma thread aqui, ó. A gente pega o CUDA name, né? o código, o file name, usa o kernel, onde a gente passa o file name e o CUDA file name, crio meus dados igual eu crio no outro lá,
e faço fvol. E aí eu pego o gather. Usando essa estratégia, bom, a estratégia foi muito mais rápida. Ele aumentou em 125 vezes a velocidade de desenvolver essa figura. Aqui o computador está com bastante memória, mas eu posso passar esse demo para vocês aqui. Então, o que a gente mostra com a GPU, tá? Você pode converter somente a de entrada e usar a GPU usando o GPU Array. Você pode usar um Array Fan, que é no GPU Array, que vai calcular o algoritmo de cada elemento independentemente da entrada independente. Ou você pode usar algum código CUDA C++ para você acelerar mais ainda, usando o CUDA mesmo do computador, acelerar mais ainda o desenvolvimento, tá? Então é assim que funciona o paralelo com o... Aqui, ó, voltando à parte de Simulink, ele está rodando lá, gente. Ó, ele já rodou 1, 2, está rodando agora o 3 e o 4. Tá? Então ele está em 2 Parallel Works. Então ele tem ó, 2 ativos e 2 keyword. Então ele mantém nosso sistema. Bom, mas aí entra a pergunta, e cluster? Como que a gente faz tudo isso rodar em cluster? Bom, o cluster, ele nada mais, nada menos, ele pega o Parallel Computing, você tendo Parallel Server, algum cluster, ele pega isso, joga ou para uma nuvem, ou para algum cluster, que tem um poder computacional imenso. A ideia é essa, ou seja, tem vários workers, que a gente chama, né? Então, para a gente escalar de um cluster para cloud, a gente tem que usar o MATLAB Parallel Server. A gente não precisa mudar nosso algoritmo, basicamente é mudar somente o profile nosso de paralelo, tá? E aí fazer a submissão. Ou seja, deixa eu mostrar para vocês aqui tudo que está fazendo. Não é que a gente está fazendo aqui, está trabalhando aqui com o Simulink, né? Ele está fazendo os runs aqui, mas eu vou dar um stop job, só para a gente poder trabalhar. Então, eu vou abortar a simulação. Para a gente poder ver o cluster em ação. Vocês vão ver que vai ser muito mais rápido. Que a gente não vai usar mais esse computador, né? Tentar aqui o boot job bundle. Eu vou dar um shutdown no pool, porque realmente a gente não vai precisar mais. Tentar fazer uma limpeza. Ó, ele completou algumas simulações, vou fechar isso aqui também. Ó, dei o shutdown no nosso pool. Agora, como que a gente faz para poder trabalhar? Eu até vou voltar aqui no nosso demozinho aqui. A gente vem aqui em Home, Paralelo. Eu posso ver aqui Discover Clusters. No nosso caso, o cluster já está discovered, mas eu vou pôr Discover Cluster. Quando a gente faz isso, deixa eu fechar isso aqui também. A gente tem algumas opções. Onde você quer procurar o cluster? Se você tiver um cluster que usa um Microsoft, HPC ou JobScale, você põe um Network ou um Amazon EC2. No nosso caso, a gente tem um cluster na Amazon, na EC2, que é provido pelo login da própria Netflix, que seu login está atrelado. Então, se eu puser aqui Discovering Clusters, ele começa por cá, ó. Ele achou para a gente MATLAB Parallel Server no host Amazon EC2 com 16 workers, a release que a gente tem e o profile name.
Ele cria aqui, ó, dei um next. Aí eu posso set new cluster profiles default e restart parallel pool. Aí eu vou deixar aqui, ó, e dou um finish. E pronto, eu configurei nosso cluster. Então, ele tem aqui, ó, MATLAB Parallel Server. Ele acabou de criar o cluster que a gente tem. Outra maneira de fazer é se vir aqui em Parallel, Parallel Preference, e aí aqui em Parallel Computing, você pode ver Cluster Profile Manager. Ele vai abrir isso aqui, ó. Aqui você pode adicionar Cluster Profiles. Então, por exemplo, se você não estiver usando o outro, você pode estiver usando o third party, você tem o HPC, o LSF, Slurm, Torque ou um genérico. É só você criar aqui, seguir os passos e configurar. No nosso caso aqui, ó, um jeito a gente pode fazer validate. Se a gente criar em validate, ele vai começar a validar o cluster, então ele vai buscar a conexão usando o per cluster. A única diferença é que agora a gente, ó, ele passou a conexão, ele vai criar um job test, um SPDN job test, um job e um paralelo pool test, usando o per pool. Ele vai fazer tudo isso aí e fazer um show report. Vou dar um stop aqui que nosso cluster está funcionando, só para a gente acelerar um pouquinho. Uma vez com o cluster configurado, ó, se eu vir aqui, ó, Select as Default MATLAB Parallel Server, ou seja, o nosso cluster foi configurado. Lembra do par4 nosso? Ele que demorou um pouquinho, esse aqui, ó. Agora, se eu criar um par pool, ele já vai criar o pool dentro do nosso cluster. Então, assim, se eu vier executar esse código aqui novamente, ó, Start in Parallel Pool on MATLAB Parallel Server. Então, ele já inicia o pool. Ele está startando. Agora não vai ocupar tanto no meu computador, mais, porque está startando. E aí aqui, ó, você pode ver aqui, ó, Monitor Jobs. E aí você seleciona aqui, ó, MATLAB Parallel Server. Aí ele também vai buscar informações também para gente dos jobs. Ele demora um pouquinho também para dar um start normal. Ó, ele já iniciou. Ó, start conectando. Ele tem 16 workers. Demorou, mas ele demorou porque a gente teve que startar, mas agora eu vou rodar ele de novo. Ó. Então, o que a gente fez? Ó, demorou 1,2 segundos. A gente rodou isso lá no nosso cluster. Aí aqui a gente pode rodar também. Ó. Vocês viram? Aqui o for, usando o nosso cluster. Observe que o nosso for aqui é bem mais demorado agora. E ele está rodando tudo isso lá no Job Monitor. Nosso username aqui do Parallel Server da Elia, né? O horário que foi submetido, o running, pode update se você quiser ver os jobs a cada auto-update, né? Você pode ter interação, tudo bonitinho, do mesmo jeito que é o Parallel Computing, mas usando cluster. Então, assim, a ideia é que vocês tenham o mínimo de mudança no código. Se você preparar um código para rodar em paralelo, para isso migrar isso para o cluster, é simplesmente mudar o profile. Não tem nenhuma dificuldade nisso. Observe que o for aqui, ó, que não é o par for, está demorando, tá vendo?
demora bastante aqui, porque ele não está em paralelo. Vou dar um stop aqui. Se a gente rodar no cluster, ele roda bem mais. A mesma coisa funciona para o Firewall. Então, se a gente está com. Deixa eu ver se a gente está com isso. Deixa eu dar um delay sim. Este. Deu stop. Então, o Firewall agora, a gente pode vir aqui, ó. Vou rodar eles todos novamente aqui. Ó, por enquanto não tem nenhum. Ah, tem que dar um start no. Eu perdi a conexão. Se eu der um start aqui, ó, ele vai startar o nosso paralelo server. Enquanto isso, eu vou criando aqui o nosso Surface. Agora aqui a gente espera um pouquinho. Então, a dificuldade assim, é configurar o cluster, mas uma vez configurado, o uso dele é bem simples. Então, lembrando que você vem na aba Home, Paralel, ó, MATLAB Parallel Server ou Cluster ou qualquer outro. E aqui você pode criar e gerenciar clusters ou descobrir clusters, Parallel Preference e Monitor Jobs, tá? Então, deixa eu inicializar o Parallel Server. Inicializou o Parallel Server. Ó, criei a nossa figurinha aqui, né? Vou fazer o setup do Data Query. Vou criar aqui as partições e vou fazer o Firewall. E aí ele começa a transferir os arquivos para o worker. Aqui eu consigo, por exemplo, monitorar o job. Ó. Agora eu já estou com um job rodando. Ó. Eu estou rodando 16 tasks. Ó, muito mais rápido, né? Lembra que estava bem lento no meu computador. Agora eu consegui aumentar e muita velocidade, porque eu estou usando um cluster na Amazon. Então esse cálculo aí ele aumentou drasticamente. E eu observo que eu não mudei nada do código, é o mesmo código. Tá aí, ó. Ó, tá running. Então aí tá nosso código aí. Posso até fazer um wait aqui, ó, rodar essa sessão. Fazer um wait, mas ele já terminou, tá vendo? Ó, já finalizou. Aquela hora a gente nem conseguiu finalizar, porque ficou muito lento. Então a gente já conseguiu e aí fez o parameter sweep. Então, muito simples. Aqui, ó, a mesma coisa. Esse for aqui, ó, vamos mostrar o par for para vocês rodando no cluster. A gente nem rodou porque estava muito lento. Então, aqui a gente também roda. Ó. E tudo aqui a gente consegue ir monitorando. Obviamente, quando você tem várias pessoas, ó, tem 6,45 segundos. Ó, aqui. Aqui. E aqui, ó, quando você quiser inicializar manualmente, você pode pôr aqui, ó, My Cluster Par Cluster, que ele vai procurar o cluster, e escrever Par Pool. Tá? Então, assim, tem bem. Ó, já fui rodando. Esse caso aqui, ó, ele rodou em 0,09. Ó, 14. Aqui também a gente vai rodar. Então, assim, ficou muito mais rápido. Então, assim, o cluster, ele independe do seu computador. Então, por isso que o cluster, tendo um cluster, vocês conseguem muito desempenho. Então, ele consegue rodar mais rápido. E a mesma coisa, pessoal, é para o Parsim, tá?
Se vocês rodarem o parsinho aqui dentro do Simulink, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Eu não vou rodar até por tempo para a gente poder avançar aqui. Então, o cluster ele faz isso. Um outro jeito de fazer é usar batch, ou seja, você cria um job usando o comando batch, põe o nome do seu script, da sua função, cria um pool com o número de workers que você quiser, e aí você cria um job e aí ele pode, por exemplo, fazer um job diário. Você tem algumas opções de fazer isso. No Simulink é a mesma coisa, só que em vez de usar batch, você usa batch sim. Tá? Esse comando aqui é batch sim. É a mesma coisa. Tá? E aí o sistema vai trabalhar em batch. É um outro jeito de fazer. Ó, como eu falei para vocês, o batch sim. Você pega o modelo Simulink e faz a mesma coisa, só que ele usa o parsim. Então é a mesma coisa. Como eu falei para vocês, o Job Monitor é uma excelente ferramenta para vocês analisarem, tá? E aqui a gente mostra aí como, como que é o speed up em relação ao workers. Então, assim, quanto mais workers você tiver no seu core, no seu cluster, você vai aumentar cada vez mais a sua simulação. Depois tem alguns links aí que a gente pode acessar e ver. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ficou um pouquinho lento, mas é porque realmente ocupa muita memória localmente. Mas a ideia foi mostrar o quê? O Parallel Compute ele usa todo o processamento local, como a gente já estava compartilhando com o stream, ele ficou lento. A partir do momento que a gente está usando o cluster, a gente vê que aumenta bem a velocidade, tá? A computação paralela, vocês podem aproveitar ela sem necessidade de ser especialista. Você não precisa de um especialista em computação paralela, é só saber configurar. Vocês acabam conseguindo acelerar o MATLAB, às vezes sem hardware adicional. O cluster é um hardware adicional, mas se vocês quiserem, vocês podem usar o Parallel Computing para melhorar o desempenho, tá? E vocês podem trabalhar com paralelo e dimensionar clusters conforme necessidade. Eu não sei se tem alguma dúvida, se houve algum questionamento. Eu tenho dúvida sim. Pode perguntar. Quando você fala em worker, você está falando de núcleos ou está falando de nó? Por computação paralela é núcleos. Núcleos, tá? Porque a gente tem um cluster aqui, com cada nó contém 32 núcleos. Né? Então, outra pergunta. Nós temos uma licença do Parallel Computing, né? Na verdade, ele tem o nome, esse mesmo, Parallel Computing Distributing alguma coisa. E esse software ele precisa estar instalado na estação de trabalho do engenheiro ou no cluster? Não, existem duas coisas, né? Um é o MATLAB. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Um é o Parallel Computing, que é o que vai fazer performance em computação em multicore, GPU e clusters. Esse vai precisar estar no computador do engenheiro. Esse aqui, Tá. Esse aqui é o Parallel Computing. Cada Tá. engenheiro tem que estar lá instalado no computador dele. Mas Ok. no server, quando você tem o cluster, ó, esse aqui, ó. Isso aqui é o cluster, isso aqui é o Parallel Compute. O Tá. Parallel Compute tem que estar no computador do engenheiro, ou de cada um que quiser usar. Uhum. Esse aqui ele fica no servidor, tá? Isso aqui é uma outra licença que antigamente era o MATLAB MCDS, MATLAB Computer Distributed Server. Eles mudaram o nome para MATLAB Parallel Server. Ou você pode ter algum outro cluster de terceiro, Slurm, Torque. O que acontece? O computador do engenheiro vai enxergar isso aqui e usar, entendeu?
Uhum, Mas o MATLAB Parallel Compute tem que estar no computador da pessoa, entendi. de cada um for É, utilizar o paralelo. no caso, por exemplo, eu posso ficar pulando essa licença de computador em computador? Que eu só tenho uma? Por exemplo, o Depende cara do tipo de usou licença. NNU. Mas NNU ela acho não é que você uma licença consegue. concorrente, né, o Barbieri? É, Não, ela não é concorrente, mas, por exemplo, hoje o engenheiro A precisa usar. Daí a gente pega, faz a transferência da licença para o computador dele. O engenheiro B amanhã vai usar também. Aí tira do A e passa para o B. E aí, depois de amanhã, o A voltou a ter a necessidade. Aí tira do B e volta para o A. Eu posso ficar fazendo essa brincadeira, não posso? com a Olha, NNU você pode, mas acho que tem alguma limitação, hein? o que que acontece, Pode. né, Barbieri? A limitação é NNU, o que que é? É Network Named User. Aquela licença, ela só vai funcionar para aquele usuário nomeado na rede, né? Você está falando que tem dois usuários que teriam interesse em utilizar. Em tese, Isso. na teoria, seriam duas licenças, uma para cada um. Você pode instalar em mais de uma máquina. Se aquele usuário A, ele vai usar na máquina que está, enfim, numa região ou vai usar na outra região, ele pode instalar em mais de uma máquina, mas só aquele usuário dentro daquela rede que vai poder usar. Então não é limitação de máquinas que você vai poder instalar. Se fosse uma licença individual, eu tenho até uma limitação que você pode colocar até 3 máquinas. Na NNU você me corrige, tá, Eloy? Eu acredito que não tem uma limitação de máquinas que você possa instalar o produto, só que ele só vai ativar, só vai conseguir Aquele que utilizar tiver aquele o que nome tiver. tiver no servidor. Isso. Aham. Exatamente. Você fala assim, ó, coloquei no servidor, né? Eu tô no gerenciador de Mas eu licenças lá posso no. mudar o nome. Desculpa interromper. Sim, Mas eu posso mudar o nome lá no servidor de licença. do usuário? Sim, por Isso. exemplo, mudou o seu Eu funcionário. fazer, sei lá, se eu quiser mudar 3 vezes ao dia, eu consigo? Não sei se tem essa limitação de prazo, né? De quantos você consegue mudar por dia ou não. Isso eu posso até voltar com essa resposta para você, viu, Barbieri? Em tese, o que eu Tá. estou te falando é o seguinte, né? Eu tenho diversos usuários que querem utilizar aquela licença. O correto seria uma licença concorrente, né? Que aí você pode, aí tem a disponibilidade de instalar da mesma forma que a NNU, só que a restrição do usuário vai ser só para aqueles que estão cadastrados para uso daquela licença, né? Não, tudo Aí bem. A minha pergunta é mais no sentido de eu posso alterar o cadastro 5 vezes ao dia eu não sei para essa resposta essa agora, licença? eu consigo correr atrás para poder trazer para você. Eu sei que você pode alterar. Agora, se você pode alterar 5 vezes ao dia, é, eu não sei, tá? Eu quero só ter essa liberdade de alterar porque isso é importante para mim. Outra coisa, o MATLAB Parallel Server, eu sou obrigado a tê-lo instalado no meu cluster para poder usar o Parallel Computing Toolbox, ou se eu tiver o Parallel Computing Toolbox, eu posso usar meu cluster mesmo não tendo Parallel Server. Então, o teu cluster vai ficar dependente do é o que a gente chama de third parties, né? Tem alguns suportes, tá? Por exemplo, que é o HPC, alguma coisa. Aí você não precisaria do MATLAB Parallel Server, se não me engano, tá? Você Então, precisaria vamos dizer de. assim, sem investimento adicional, eu já consigo usar o meu cluster com essa licença Parallel Computing aqui. Por exemplo, o engenheiro A Sim, depende do cluster, tá? vai querer usar Tem que ver 32 qual. núcleos lá de uma das lâminas do meu cluster e ele tem o Parallel Computing na máquina dele, ele Isso. vai lá e configura, sei lá, o nó número 1 para que ele possa utilizar. É isso? Isso, você vai vir aqui, ó. Você vê aqui, ó,
em paralelo aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver em clusters aqui, ó. O Cluster Profile Manager, tá? Eu tenho aqui, ó, clusters using third-party schedulers. É o HPC, LSF, PBS, Slurm e Torque ou um genérico. Esse genérico teria que ver qual que é. Ele tem suporte para esses profiles aqui. Aí o seu cluster tem que estar lá com esses schedulers instalados, aí você consegue usar. Tá bom. Chique. Entendeu? Muito bom. Mas Muito obrigado. a gente vai dar uma conferida, tá, o Barbieri, em relação a essa questão do cluster, se realmente há necessidade do Parallel Server, que ele sofreu algumas modificações, tá? Assim, ele vem lá, ele chama MCDS e tudo, tá? Mas a gente vai dar uma olhada se você realmente precisa ou não dessa licença. Tá. Eu acredito que não. Então, você sabe, Kleber? Não sei, viu, Eloy? Tá. Mas fica Vamos deixar essa questionamento pendente aí, né? Deixa esses dois questionamentos que a gente consegue responder ainda essa semana para você. Tá Bem bom. rápido. Em relação à NNU e se você precisa adquirir o MATLAB Parallel Server. Tá. Tá bom. Tá? Eu tenho que ver, mas eu acredito que não, tá? Tá, Mas eu joia. vou conferir, vou confirmar para você. Tomara que não, porque é melhor na situação que a gente vive atualmente, pandemia e tudo mais, baixo investimento, então realmente se a gente puder fazer mais com o que já tem em casa, muito melhor, né? Sim, com certeza. Tá, joia. Com certeza. Obrigado pelo tempo aí de vocês aí. Foi brilhante a sua apresentação, viu, Eloy? Parabéns. Muito Desculpa aí obrigado. só pela lentidão, porque realmente fazendo streaming, um monte de coisa, ele tá um pouquinho lento. Né? Isso aí faz parte do show, né, Eloy? Mas você vê que assim, a gente tá com um cluster na AWS hoje, e você vê que realmente ele ganha muita velocidade. Tá? Uhum. A ideia é que a gente consiga aí fazer com que vocês usem e ganhem velocidade de simulação, porque a simulação a gente sabe que de vocês é bem pesado. Vocês têm simulações aí com certeza pesadas. Então vamos trabalhar nesse Vai derreter o sentido. bichinho, né? Uhum. É, Tá bom. Muito obrigado. bom, muito obrigado. Lembrando assim, só para a gente finalizar, a gente tem alguns canais, tá, na OpenCAD. Tem um canal no YouTube, tem várias outras informações, vídeos e outras coisas. Qualquer dúvida também vocês podem entrar lá, acessar no site, informações, tudo. E muito obrigado aí pela atenção de Que vocês. isso. Tá Tá joia. bom? Valeu. Até mais. Muito obrigado, boa tarde, até mais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.